Direcionamento e estou aqui mais uma vez para falar com você sobre doenças psicossomáticas. E antes de qualquer coisa, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações e, se possível, deixe um joinha, mas se não gostou, pode dar o seu dislike também, sem problema. Bom, e como eu já falei nos outros vídeos, o primeiro eu dei uma breve sobre o que é doenças psicossomáticas, no segundo eu já comecei a falar sobre a gripe e hoje eu quero falar sobre bronquite. É muito importante essa direção, esse entendimento, né, para que nós possamos saber o que é que acontece com a gente. Muitas coisas vai fazer sentido para você, eu tenho certeza. Né? Todas as doenças, elas têm um porquê se instalar no nosso corpo físico. Como eu digo, há quem diga que nem todas e há quem diga que todas são doenças psicossomáticas, aquelas que começam na mente e se alojam no nosso corpo físico. Eu, como psicanalista, eu trato pessoas com doenças psicossomáticas. Eu já me tratei com doença psicossomática. O que é isso? É você ter um entendimento de o porquê daquela enfermidade, se autoanalisar, se observar, ver quando que ela começou. E uma terapia, ela tem esse procedimento, né? Pelo menos eu gosto muito de trabalhar com doenças psicossomáticas. E aí a gente começa a entender quais são quais são as formas que o paciente lidar com a vida, lidar com o meio ambiente, lidar com as suas dificuldades emocionais, físicas, reais ou imaginárias, e como que isso prejudica ele no seu corpo físico, né? Então, cada doença, ela vai ter um porquê, né? Mas a maioria, eu posso falar para você com toda certeza, é o se desvalorizar. É valorizar mais o outro do que a si mesmo. É o deixar de fazer o que você gosta, o que você quer, para agradar o outro. Então, a maioria vai ter esse, como eu falo, esse pontinho, né? Essa questão. Então, eu deixo de fazer o que eu gosto, eu perco a minha essência, eu perco a minha identidade para agradar o outro. E isso me adoece, né? Porque ninguém é feliz só agradando o outro. Muitas vezes você tem o retorno, mas muitas vezes não se tem o retorno, né? Então, eu gosto desse canal, eu fiz esse canal de verdade para poder te ajudar, para poder te orientar. Claro que é só uma breve, né? É só uma breve, é uma coisa muito rápida, é muito além de tudo isso. É necessário fazer uma terapia, é necessário um acompanhamento, nem sempre a pessoa aceita, então é necessário você ir devagar, falar aos poucos, né? Trabalhar cada área, porque muitas coisas vêm da infância. Então, a terapia ela é muito importante para poder lidar até com as doenças físicas. Vamos lá? Vamos falar um pouco, então, bem pouco, sobre a bronquite, né? O que é a bronquite? A bronquite, ela é a inflamação dos brônquios, né? E quem tem brônquios inflamados, geralmente vive em um ambiente tumultuado, onde há muita discussão ou silêncio demasiado, que não há diálogo entre as pessoas. Você já viu aquela casa, aquele ambiente onde se fala muito e se ouve pouco? Onde se fala muito, mas o muito falar não é aquilo que é importante, aquilo que vai ajudar em alguma coisa, alguma situação da vida, mas sim são muitas falações, muitas reclamações, muitos dizeres que não edifiquem, não ajudem nada. Então, quer dizer, não há diálogo, porque o diálogo é você falar, é você ouvir e é aquilo ter um porquê. E não simplesmente falar. Às vezes a gente fala muito, mas diz tão pouco. E às vezes a gente fala tão pouco e diz tanta coisa. Bom, essa pessoa ela tem dificuldade em se relacionar com o ambiente, ela se sente agredida, ela não sabe se expressar. Sabe aquela pessoa fala, mas não consegue se expressar?
Então, ela não sabe se expressar, ela tem a necessidade de chamar atenção. Aí ela se isola ou faz chantagem, né? Então ela tem medo de se expressar e ser tratado com indiferença. Prefere se isolar e permanecer calado. Contrapartida, outras preferem o exibicionismo para chamar atenção ou se rebelam, tornando-se muito rebeldes. Isso tudo é uma forma de fuga para poder lidar com as suas questões internas, tá? Então, muitas vezes nós usamos de fuga para não bater de frente com as nossas dificuldades. E o que é essa fuga? Uma dessas fugas acaba sendo o quê? A nossa doença. A nossa não, né? A doença que se aloja no corpo físico. Ela não é tua, ela se aloja, tá? E aí, essa pessoa, ela costuma sufocar a sua essência para poder agradar os outros. Olha aí o problema, né? Quando eu sufoco aquilo que eu sou, quando eu sufoco aquilo que eu sinto, né? O sufoco, ele acaba sendo o quê? Ele é o recalque. Eu recalco o que eu sou, eu recalco o que eu sinto. Isso daí, meu corpo, ele é muito sábio, ele é muito inteligente, ele precisa extravasar isso. Então, ele vai extravasar de alguma forma. E aqui nós estamos falando da bronquite, né? Existem dois tipos de bronquite, a aguda e a crônica. A aguda, ela é uma inflamação da mucosa brônquica e ela se desenvolve após um resfriado comum, outras infecções geralmente virais das vias aéreas. Ela é uma tosse, inicialmente, seca, né? E depois ela passa a ser o que? Um muco purulento, ocasionando aí a falta de ar, né? Então, a falta de ar, aquele chiado no peito, sabe? E o que ocasiona isso muitas vezes, né? O que faz com que ela comece a se desencadear? Um processo de separação, a presença que vem de uma pessoa que vai morar na sua casa e que seja o centro da atenção, comprometendo a harmonia do ambiente. Isso tudo ocasiona. Uma criança desencadeia por algumas vezes, isso daí uma separação dos pais, né? Não saber elaborar, não significa que toda criança onde o pai e a mãe se separam, ela vai ter uma bronquite, não é isso. Mas, assim como nem todo mundo tem uma bronquite, certo? Isso são características de pessoas que não conseguem elaborar esse tipo de situação. Então, quando ela não consegue elaborar, o corpo dela vai manifestar essa doença, certo? E como que eu faço para amenizar os sintomas? Preciso de uma ordem interior, né? Eu preciso saber o que? Buscar um equilíbrio, né? Olha, saber que eu não sou o centro das atenções e eu não posso ser o centro das atenções, né? Tudo que eu faço, por melhor que seja, eu nunca vou ter atenção só para mim, agradar a todo mundo. E eu tenho que entender isso, né? Eu tenho que saber lidar com isso. E é importante que já ensinemos os nossos filhos a isso, a ser assim. E tem também a bronquite crônica. O que é a bronquite crônica? É uma inflamação brônquica de longa duração, onde tem uma tosse persistente e expectoração durante 3 meses consecutivos. Ela já é um pouco mais longa, ela é mais persistente, né? E por que essa bronquite se tornou crônica? Porque a pessoa, ela já criou um vício de comportamento, né? Ela insiste em agir de maneira indevida, mesmo sendo maltratado, tratado com indiferença, mas mesmo assim ela não quer deixar de ser o centro das atenções, ela não quer deixar de agradar as pessoas, mesmo passando por todas essas situações, porque é uma forma que ela sente que ela fazendo isso, perdendo a sua essência, ela vai conseguir se integrar ao meio, ela vai conseguir estar fazendo ou estar cabendo em um lugar que não cabe. A gente tem que entender isso também, né? Há lugares que não nos cabe.
mas a pessoa, ela quer caber naquele lugar, ela precisa estar naquele lugar, então ela faz de tudo, ela perde a sua essência, ela se perde para estar ali, né? Então, quais são as nossas perguntas para isso? Eu te pergunto, será que adianta insistir nisso? Que tal você desistir? É isso mesmo que você quer? Cuida de você, né? Pense em tudo isso. Eu acho que quando a gente para nos analisarmos e para pensarmos, a gente começa a entender que melhor eu estar num lugar onde me caiba do que estar num lugar onde eu tenha que fazer 1000 esforços para estar, né? E aí eu preciso o quê? Me exibir, eu preciso perder a minha essência, eu preciso deixar de ser quem eu sou. Vale a pena? A autovalorização e o amor próprio são muito importantes para o reequilíbrio interior. A partir do momento em que você se valoriza, em que você se ama, nada e ninguém vai te tirar a essência. Nada e ninguém vai te dizer quem você é ou quem você tem que ser. Você vai saber disso, né? Então, para que você saiba lidar com todas essas questões, saiba trabalhar isso dentro de você, é necessário que você faça uma terapia, é necessário que você se autoanalise, é muito importante isso, tá bom? Eu quero então encerrar aqui esse assunto de hoje e fiquem todos com Deus. Eu deixo sempre o meu contato, né? Então esteja me contatando assim que você precisar de um ouvir com neutralidade, né? Um ser, como diz o Winnicott, né? Que a gente fala muito, eu gosto muito dele, né? Da questão de ser acolhido, né? No meu consultório. E aqui você vai poder se abrir e a gente acaba sempre trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar a questões psicossomáticas. Eu gosto muito de falar sobre isso e tratar meus pacientes isso. Eu já me tratei, né? Eu faço essa autoanálise, eu já tive muitas doenças psicossomáticas. Eu entendi o porquê. A partir do momento em que eu comecei a trabalhar isso e entender isso, eu começo a me avaliar e eu mesmo consigo entender por que isso se alojou no meu corpo. E quando eu entendo e quando eu mudo a minha postura, pode ter certeza que eu sou muito, não vou dizer curada, mas a situação da minha vida ela se ameniza chegou até 90%, tá? Fica com Deus, um forte beijo, um abraço, até a próxima.